Olá, muito boa noite a você que acompanha a TV Informe. Já estamos ao vivo com mais um Informe Blumenau Entrevista ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço que abrimos para as pessoas que se propõem a ser candidatos nesse processo eleitoral de 2022 aqui de Blumenau, de todo o Vale do Itajaí. Hoje o nosso entrevistado é um dos protagonistas desse tabuleiro ainda pré-eleitoral. As convenções começam a partir do dia 20 de julho, que é o delegado Egídio Ferrari, pré-candidato a deputado estadual pelo PTB. Delegado, obrigado por atender o nosso convite aqui. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite e a oportunidade, em falar um pouquinho sobre nossos projetos, pré-candidatura aí, com todos os nossos telespectadores, as pessoas seguidores que acompanham aqui o Informe Blumenau. E você que está nos acompanhando, essa entrevista é ao vivo, você pode participar, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas recebam aí as ideias, as propostas do delegado Egídio Ferrari e também faça a sua pergunta, seu comentário de forma democrática, de forma respeitosa, que à medida do possível a gente vai compartilhando aqui com a nossa audiência. Hoje é segunda-feira, 11 de julho. Delegado, o senhor tem uma longa vida aí na Polícia Civil, é um nome bastante respeitado aqui da região. Por que a entrada na política? Bom, eu tenho quase 12 anos como delegado de polícia, trabalhei em Curitibanos, trabalhei em Gaspar quase 5 anos, depois vim para Blumenau. Assumi aqui primeiro a DIC e depois também estive na condição de delegado regional, por cerca de um ano e pouquinho. Decidi pedir para sair depois que encaminhei todos os projetos que eu imaginei, que seriam importantes para a Polícia Civil, para a comunidade, e voltei para a DIC. Mas por que a decisão de ir para a política? Porque eu acredito e eu comecei a perceber, na verdade, que para mudar a polícia eu preciso sair dela. As decisões todas são políticas. Quem decide os rumos, óbvio, de diversas outras áreas, mas também os rumos da polícia são os políticos, são as pessoas que têm mandato, são as pessoas que sentam à mesa para conversar e para decidir essas questões. E a minha decisão exatamente foi essa. Eu disse, olha, eu quero sentar à mesa de negociações, quero dar a minha opinião, quero dizer o que eu entendo que não está certo e poder contribuir um pouco mais para que as coisas melhorem, para que as coisas aconteçam. Dou alguns exemplos de estrutura das delegacias aqui de Blumenau, até da região, dos municípios que integram a terceira região policial, que é o que eu mais conheço. Enfim, então eu realmente tive essa visão, essa vontade de começar a decidir um pouquinho o futuro e os rumos da segurança pública aqui no nosso estado. Bom, vamos lá, já tem bastante gente nos acompanhando, o Dr. Ronaldinho Ferreira, nosso amigo aqui, Alexandre, você é fera, não, fera são os nossos entrevistados, obrigado, Dr. Ronaldinho, a Ingrid aqui cumprimentando, o Delmar dizendo um bom candidato. Eu ia lhe perguntar no geral quais são os seus projetos para a Assembleia, mas vou pegar esse gancho que você começou falando. Bom, mudar a Polícia Civil, ajudar, contribuir com algumas mudanças. Que tipo de mudança, por exemplo, para a gente poder entender o que precisa ser mudado? Bom, quando eu falo, eu tenho aquele conhecimento de bastidores, Sim. Quem trabalha realmente por dentro do sistema. Falei há pouco rapidamente, mas dou alguns exemplos. Lá em Gaspar, nós tivemos durante muitos anos, eu trabalhei quase 5 anos, em uma delegacia, uma unidade policial caindo aos pedaços literalmente, o bombeiro quase interditou. E foram 20 anos, 15 anos para conseguir mudar um prédio. E essa unidade, hoje, conseguiram mudar, até mudou exatamente ali na época que eu estava na delegacia regional, participei ativamente das vistorias para que fosse tudo aprovado e que acontecesse o processo. Eu posso dar esse exemplo de lá, porque é uma nova condição para que os policiais possam trabalhar e aí sim eles desempenham o seu papel melhor. E outro exemplo, as pessoas vão lá para pegar um documento de carro, um alvará, ou as pessoas para serem atendidas, registrar um boletim de ocorrência, antes ficavam no sol, na chuva, agora têm dignidade, realmente podem ser muito bem atendidas. E aqui em Blumenau não é diferente, infelizmente. A primeira DP lá no centro está há mais de 40 anos no mesmo lugar. Quando eu assumi em 2018 a delegacia regional, não havia sequer um projeto para mudar aquela unidade. Não há um idoso que consiga subir aquelas escadas, um cadeirante, não existe acessibilidade. Então eu encaminhei os projetos para mudar. A DPCAM,
Alexandre, uma vergonha uma mulher registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência de estupro, de violência sexual contra uma criança, ou até mesmo, né, uma violência doméstica contra ela, ao lado de um homem registrando BO, por exemplo, de acidente de trânsito. Isso eu não admitia, né, e pedi para que fosse mudado. Também fiz as vistorias no prédio que se encontra hoje, a DPCAM, uma unidade que já é exemplo para o estado de Santa Catarina, né. Enquanto na regional, a gente fez as vistorias, encaminhou os documentos, a segunda DP mudou também. Então, nesse sentido, nós primeiro precisamos ter essa estrutura boa para os policiais trabalharem, para que o resultado chegue na ponta, chegue na população, né? Eu tenho dito a seguinte frase: eu cansei de ver o que realmente acontece na segurança pública. Mais um grave exemplo. Em 2019 tivemos o roubo no aeroporto, né? Um crime extremamente grave, são uma verdadeira organização criminosa, veio de São Paulo, né? Uma das maiores do estado, do Brasil, veio de São Paulo. Como resultado, morreu uma moça, uma jovem, totalmente inocente, trabalhando, né? Por quê? Porque o calibre que utilizaram naquele roubo era de guerra. E o que foi feito? Eu pergunto realmente, o que foi feito depois desse crime? Antes, nada. E depois? Foram prometidos policiais militares novos, prometidos um monte de coisa, mas o que realmente aconteceu? A DIC, da Polícia Civil, que é a unidade responsável pelas investigações, continua no mesmo prédio, né, com condições bem precárias. Não houve um incremento no número de policiais, no número de investigadores, porque é muito importante o policiamento ostensivo, mas mais importante é a investigação, é o trabalho de inteligência da Polícia Civil. São as viaturas descaracterizadas, são os policiais, né, o termo genérico mais conhecido, a paisana, trabalhando, investigando. Isso tudo não aconteceu nada. Nós não tivemos sequer a aquisição de um software que eu pedi na época, que é muito importante, né, para fazer análise, por exemplo, de aparelhos de celular, aparelhos eletrônicos apreendidos, que é muito importante e decisivo em várias investigações. Sequer isso foi adquirido. Então, essa minha opinião, né, do que realmente acontece ou da ineficiência de quem está, né, no comando, e não é uma crítica apenas ao governo atual, né? Nós tivemos, como disse, a delegacia há 40 anos no mesmo lugar, né, e tantas outras há muito mais anos. Mas é realmente fazer parte, sentar à mesa, é um delegado de polícia dentro da Alesc para poder encaminhar projetos de lei que façam a diferença na vida do cidadão. E não uns que fiquem, que é muito bonito, né, quando a gente vê, mas realmente na prática nada acontece. Eu acredito que segurança pública é um investimento essencial. Eu dou sempre o exemplo de um amigo que tem uma rede de farmácias, né, algumas unidades, e ele queria muito deixar as farmácias dele, pelo menos umas 2, abertas durante a noite, mas ele não pode pela insegurança, já foi assaltado, né? A funcionária já teve um trauma, já foi para psicólogo, enfim, para ele é melhor fechar do que deixar a noite, né, aberta, gerando emprego, gerando renda para o município. A Laura aqui com a gente, meu voto é dele, um excelente profissional. O Delmar tem que dar uma oportunidade para esse jovem. Nosso colega também, Marco Antônio André, aqui mandando um abraço ao colega. O senhor citou praticamente várias demandas com relação à Polícia Civil. No geral, qual é a sua avaliação da segurança pública como um todo? O senhor falou da questão da farmácia, né? A gente sabe que a responsabilidade do policiamento ostensivo é da Polícia Militar. A gente também tem um sistema prisional que é defasado, acaba não recuperando, não trabalhando bem. Então, é um pouco a questão da segurança é muito mais complexo, né? Não que o que o senhor tenha falado não seja importante igual. Mas como atuar nessas áreas com relação a esse tipo de problema? Se reclama muito da questão do efetivo, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Eu vou começar pela questão do efetivo, né? Na Polícia Civil nós temos um pouco mais de 50% dos cargos previstos em lei preenchidos. Isso quer dizer que em 1970, 1980, o número de policiais era praticamente o mesmo, talvez até maior do que atualmente. E olha como cresceu a criminalidade. Eu me recordo que Blumenau tem primeira, segunda, terceira, quarta DP, todas elas com plantão presencial, né? Policiais expoentes aí, né? Os antigões que a gente conversa hoje, todos eles faziam investigações, parece que a coisa acontecia. Hoje, apenas uma unidade responde 24 horas, que é a Central de Polícia,
e ela não tem uma equipe de investigação, né? Hoje tem só a primeira e segunda DP, tem outras unidades especializadas. Nisso dentro da Polícia Civil. Agora, a questão da segurança como um todo é muito importante e, claro, saber exatamente qual o papel de cada instituição, né? A Polícia Militar, importantíssimo na questão do policiamento preventivo. Polícia Militar é aquela polícia que o bandido vê e deixa de cometer o crime, né? Porque ele vai arrombar... Pensa duas vezes. Ele pensa duas vezes. Na verdade, ele nem pensa duas vezes, né? Ele para, Sim. Ele cessa aquela atividade criminosa. Porque ele está andando ali em algum bairro e vai arrombar, por exemplo, uma vitrine de uma loja e ele vê uma viatura vindo lá atrás. Ele sabe que ali não dá, é perigoso, é ruim para ele. E a Polícia Civil precisa disso também. Então, como disse, pouco mais da metade do efetivo. Lá na DIC se trabalha, eu cheguei a trabalhar com 15 policiais e a gente bateu todos os recordes de apreensão de droga, elucidação de homicídio, chegando a 95% no ano de 2020. E isso tudo, você imagina se tivéssemos o dobro, se tivéssemos 30 policiais. Se a gente pudesse realmente fazer a coisa acontecer com tecnologia avançada, né, com tudo isso, porque a Polícia Civil de Santa Catarina ou se não é a melhor, mas é uma das melhores e mais efetivas do Brasil. Esses números nossos de elucidação de homicídios em todo o estado, né, chega muito próximo de países de primeiro mundo e passando inclusive alguns outros, né? Então, nesse sentido, a gente precisa identificar, e eu dou um exemplo. Até nós temos coronel na Assembleia Legislativa, né? Nós temos lá sargento na Assembleia Legislativa. Então, veja a visão deles, dos militares, colocando lá dentro de uma Assembleia, ou seja, entre 40, pelo menos podem dar a sua opinião, né? E essa é a minha ideia, é um delegado de polícia que conhece bem a região, né, que conhece a estrutura de segurança pública do Estado, também poder sentar, dar a sua opinião e contribuição para a melhoria. Como é que você avalia o colegiado, né, de segurança pública que foi instituído pelo atual governo, está no último ano do mandato, que talvez tenha sido a grande novidade administrativa do atual governo, que justamente é na sua área, na área de segurança pública. Inclusive, um dos presidentes desse colegiado é uma pessoa que é próxima ao senhor, que é aqui de Blumenau, que é o delegado Paulo Queiroz, que é uma pessoa também bastante reconhecida. Como é que o senhor avalia essa experiência? Foi uma novidade realmente, né? Antes tínhamos a figura do secretário de Segurança Pública, eminentemente político, né? Um cargo indicado pelo governador, e agora nós temos esse rodízio entre os chefes das instituições, o delegado-geral da Polícia Civil, o diretor do IGP, os comandantes do Bombeiros e da Polícia Militar. É muito interessante esse rodízio, mas veja, em algumas vezes perde-se a identidade. Não sabe-se, né, quem realmente está lá para fazer a coisa acontecer. Eu acredito, e vendo hoje o exemplo do Rio de Janeiro, é difícil a gente colocar alguma coisa positiva em exemplo do Rio de Janeiro, mas no sentido administrativo, o Rio de Janeiro tem a Secretaria da Polícia Civil e a Secretaria da Polícia Militar. Eu não sou fã de criar, né, muitas estruturas a mais ou gastos, enfim, para o Estado, mas pelo menos dar um status um pouco mais de liberdade e autonomia nós precisamos. A Polícia Civil não pode ficar abaixo, muitas vezes, de decisões políticas. Isso não pode acontecer, na minha opinião. Nós temos o delegado de polícia, os policiais civis não podem ficar à mercê de decisões políticas. Um delegado de polícia não pode ser removido, e aí até me coloco aqui, cito o meu exemplo, não pode ser removido de uma cidade simplesmente por iniciativa política, por um deputado achou que o delegado tinha que sair daquela cidade. É isso que eu quero combater. Eu quero que as coisas sejam realmente efetivas e técnicas para que consigamos chegar cada vez mais em índices melhores e que isso não pare. Porque a segurança é sempre cíclica, né? Nós tivemos lá 2012, 2013, 2014 uma onda grande dos roubos em estabelecimentos bancários com explosões. Um grande trabalho de investigação, né, principalmente da Polícia Civil, porque aí os mandados de prisão saem das investigações, todos os crimes são investigados pela Polícia Civil e isso diminuiu drasticamente. Tivemos aquelas quadrilhas grandes de furto de caixas eletrônicos, né? Isso também, depois de várias investigações, diminuíram, mas a gente precisa manter esses números. Então eu acredito que melhor do que talvez, né, um colegiado seria realmente nós temos identidade, um delegado geral indicado pelos seus pares, sem, né, apenas a questão política da indicação. O Luiz Henrique Vespa, outro candidato bom, ganha com folga.
Quando a gente faz entrevista tem muito gancho. Como o senhor deixou picando, eu vou pegar esse gancho. O senhor fala da questão política. Por exemplo, durante grande parte do tempo que eu estou acompanhando, a nomeação, por exemplo, da delegado regional sempre foi política. A sua indicação, quando o senhor virou delegado, não tinha um caráter político, partidário, mas ela foi fruto de uma substituição por conta de uma questão político-partidária. Mas como mudar isso? Porque também, se tu tens um governo, tu tens algumas pessoas, tu diz, bom, eu quero trabalhar com quem tem uma filosofia próxima, claro, competência, essas coisas. Mas eu não me lembro de uma situação que não é uma indicação política. Sim, exatamente nesse sentido que eu digo. Quanto mais técnico, melhor. É claro que o governador ele vai indicar, por exemplo, numa lista tríplice, né, aquela pessoa votada ali, um delegado, por exemplo, no sentido de talvez tenha uma proximidade, mas tu dá seriedade e tu dá garantia para que a instituição funcione plenamente. E aí, quando vem um pedido desse de troca de um delegado, de remoção de outro, o delegado geral, muitas vezes, não pode fazer muita coisa, porque ele cai também, porque ele também é uma indicação política, né? Então, é isso que eu acredito que a gente precisa ir mudando e mostrando isso para a sociedade. Tem um lado positivo? Tem, não é apenas crítica que eu tenho, né? Tem muitos indicados políticos que desenvolveram, desenvolvem um trabalho excepcional, mas nós temos sim que ter mais autonomia. Eu busco autonomia para as instituições de segurança, nesse sentido, para que a gente possa abrir investigações contra quem quer que seja, né? Para que a gente possa tocar essas investigações, enfim, para que nós tenhamos cada vez mais liberdade e autonomia para defender a sociedade e lutar sempre por uma polícia de Estado, né? Jamais a polícia de governo. Vamos lá, outra bandeira que o senhor tem defendido bastante é a questão da causa animal, que é uma discussão muito importante que cada ano que passa toma corpo. A minha pergunta, como é que começou esse envolvimento seu com essa discussão? Já faz tempo? Como é que funciona? Excelente, é uma satisfação pessoal muito grande. Antes de ir para a delegacia regional, eu já conversava com os colegas lá da DIC para que a gente pudesse verificar as denúncias de maus-tratos. Realmente por uma decisão pessoal, minha e de mais 2, 3 policiais civis que trabalhavam comigo na DIC. Quando assumi a delegacia regional, né, e aí tive a oportunidade de fazer um projeto, escrever algo sobre isso, eu fiz um pedido para a criação de uma delegacia especializada no combate aos crimes do meio ambiente aqui em Blumenau e região. Isso tive uma notícia há poucas semanas agora que vai sair, né? Deve sair, foi autorizada. Veja, 2, 3 anos depois, mas pelo menos foi autorizada. Uma delegacia focada para crimes ambientais, né? Tá. Defesa do meio ambiente como um todo. Dou um exemplo muito positivo. Lá em Balneário Camboriú foi criada uma delegacia dessa, então ela investiga todos os crimes ambientais. Por exemplo, uma empresa, uma grande construtora daquela, que fez lá um loteamento sem, pelo menos em desacordo com a legislação ambiental. E aí aconteceu um TAC, que é aquele termo de ajustamento de conduta. A empresa pagou, se não me engano, mais de 3 milhões de reais para a Polícia Civil. E com isso estão construindo novas delegacias, novas unidades. Então eu fiz esse pedido, né? Parece que saiu agora, tudo demora um pouquinho, mas é a importância, porque uma unidade dessa, ela consegue trazer inclusive recursos locais para a Polícia Civil e consegue especializar o combate nesses delitos. Dentro do crime ambiental está previsto o crime de maus-tratos, a Lei 9.605, ela tem ali o artigo que é praticar crime de maus-tratos contra os animais. Então, uma satisfação, uma decisão pessoal. Depois que voltei para a DIC, saída da regional, houve o aumento da pena. A pena antes era muito pequena, ela era de 3 meses a 1 ano para todos os animais. Então, qualquer crueldade praticada, o que acontecia? Termo circunstanciado. Né? A pessoa não ia nem conduzida à delegacia, a própria polícia militar, muitas vezes, em cima ali do capô da viatura, fazia o termo circunstanciado, a pessoa assinava, pagava uma cesta básica, pagava algumas horas de serviço comunitário, ou seja, é aquela sensação de impunidade total. Com a mudança da lei, né, pelo menos para quem pratica crime de maus-tratos contra cão e gato, é de 2 a 5 anos. Isso quer dizer prisão em flagrante, sem direito à fiança pelo delegado de polícia. E aí, como eu trabalhava na DIC, que investiga os crimes mais graves, eu decidi com esses policiais
que nós pudéssemos apoiar as outras unidades policiais. Nós não pegamos essa atribuição, eu não posso mudar a atribuição da delegacia, mas que nós apoiássemos verificando também essas denúncias. E isso foi um grande boom, eu costumo dizer, porque a repercussão foi muito positiva. E por que positivo? Porque a sociedade cobra, a sociedade quer ver, né, quem pratica os crimes na cadeia, e também a sociedade quer ver quem pratica crueldade, crime de maus tratos contra os animais, também respondendo, também sendo presa. É um crime muito grave. Aí ontem dou um exemplo, ontem aconteceu um caso ali em Itapema, de uma rinha de galo, mais de 40 animais resgatados, 4 mortos por conta dessa disputa, né, ali criminosa, mas o crime ainda tem a pena de 3 meses a 1 ano. Ninguém foi conduzido para a delegacia, todos apenas assinaram um documento que se comprometem até o fórum em uma audiência previamente marcada. Então, desculpa. Não, deixa aqui a Edna cumprimentando o senhor, meu voto já tem, o Ivo Dickman parabenizando pela entrevista, a Danúbia de Souza aqui com a gente, a Eliane, o Cristiano Sens, grande boa noite, amigos, o Vanderlei Cardoso, tamo junto, delegado, o Laércio, muita gente aqui na audiência, o Vilney da Silva fez um grande trabalho como delegado de Gaspar, não tenho dúvida que vai fazer um bom trabalho na LESC. Eu vou fazer dar uma de advogado do diabo, e eu sei que talvez eu vá me incomodar muito com o pessoal da causa animal, e eu fico tranquilo, o delegado de jeito está vendo meus gatos aqui querendo entrar aqui em casa, e eu tenho 5 gatos em casa fora da vizinhança. O senhor conhecendo a estrutura do sistema carcerário, né? E essa é uma curiosidade que eu digo, não tem mais onde botar bandido, a legislação é aquela coisa, às vezes pega traficante com um monte de droga, acaba não ficando, né? E a gente sabe que quem cai lá muito dificilmente vai se recuperar, né? Então tem bandido que não tem como se recuperar, mas tem gente que talvez tivesse alguma chance. E aí eu fico pensando, o cara que é um crime bárbaro, fazer maus tratos, né? O cara machuca, o cara abandona e tal, mas essa pessoa vai cair na mesma situação. Como é que o senhor avalia a questão da legislação? Eu sei que isso é um tema arisco e tal, mas como é que, juntar essa pessoa, botar junto com um cara que é traficante, que é estuprador, que é homicida? Veja bem, o sistema penal está falido brasileiro, né? Então, quando a gente fala em ressocializar, eu costumo dizer, como é que vamos ressocializar alguém que nunca foi socializado? Muitas vezes por falta de estrutura familiar, aquilo tudo, que acaba chegando à delegacia, crianças, às vezes nem adolescentes, né, batendo na delegacia com drogas, enfim, praticando outros tipos de crimes. Mas o que acontece? Na minha opinião, o problema não é da sociedade, o problema é do Estado, que precisa resolver esse sistema penitenciário que não funciona. Agora a sociedade quer ver bandido na cadeia, quer tirar de circulação. E na minha experiência de quase 12 anos, de prender homicida, traficante ou ladrão, né, de roubo, aquele autor de roubo, em que entra na casa das famílias, amarra todo mundo e muitas vezes, né, pratica ali os... Eu já peguei caso, Alexandre, de durante o roubo, toda a família amarrada e o cara estuprar uma menina de 15 anos no quarto, aqui em Blumenau. Então eu, como pai de família, como cidadão, eu não quero esse cara solto. E aí, para mim, não importa se ele vai ser ressocializado ou não. Eu quero esse cara preso. Okay. Então, se ele for condenado a 4, 5 ou 10 anos de cadeia, que ele fique preso o maior tempo possível. Sim. Se o Estado não ressocializa, pelo menos ele não volta a praticar o crime. E esse caso do roubo, eu dou o exemplo que eu já prendi 3 vezes a mesma pessoa com mais de 40 boletins de ocorrência, que não ressocializou. Cada vez que ele sai, ele pratica crime mais grave. Já tem inclusive homicídio. Até porque vira uma bola de neve, né? Acaba virando uma bola de neve. E aí, então, falando do crime de maus tratos, aquele que pratica uma crueldade contra os animais está mais do que comprovado, e eu já fiz prisões assim, pesquisando os antecedentes criminais, ele não é violento somente contra o animal. Ele é uma pessoa violenta, é uma pessoa cruel. É uma pessoa que já bateu na esposa, já agrediu o filho, já tem, né, o caso de violência doméstica, já discutiu no trânsito, puxou facão para o vizinho. Isso... Então, a pessoa tem o perfil violento e ele acaba descontando a sua frustração, a sua raiva muitas vezes nos animais, até porque às vezes não tem nem coragem de brigar com outro do seu tamanho. Nesse sentido, nesses casos mais graves é que estão ocorrendo as prisões preventivas. Posso citar 3 aqui em Santa Catarina que são mais graves. A Lindael, eu vou citar o mais próximo,
Em Indaial, o cara resolve amarrar o cão no engate de carretinha e puxar por mais de 5 quilômetros. Por quê? Porque ele discutiu com a esposa e com raiva dela fez isso. De manhã ele pegou o facão e ameaçou o vizinho. Ele já tem medidas protetivas da esposa contra ele, ou seja, o Estado fez a sua parte, ele já foi preso, já recebeu diversas intimações, já tinha uma condenação por maus tratos praticados contra um cavalo, cerca de 2 ou 3 anos antes, nada disso adiantou. Aí volto a dizer, para o Egídio, não o delegado de polícia, o Egídio como cidadão, pai de 2 filhos, eu quero esse cara atrás das grades. Porque hoje ele fez com o animal, amanhã ele vai me encontrar no semáforo, vai discutir e vai vir para cima de mim ou de outra pessoa inocente. Então, nesse sentido, é que eu acredito sim, que a gente precisa de uma grande reforma, mas eu não posso aceitar a alegação de que, poxa, se o Estado não está recuperando essas pessoas, não é bom prendê-las. Não, aí me desculpa, cada um tem sua escolha, cada um que decida o que fazer. Quem decide ir pelo mau caminho, a polícia vai agir, que ele fique preso por um bom tempo. Muita gente aqui acompanhando, o Júlio, estamos com o Egídio, a Samanta, boa noite, a Denise, exatamente, faz com a Mal de Defesa, faz com criança, a Rejane, boa noite, vamos lá, Helenite, estamos juntos, delegado, Daniele, boa noite, Paulo César Riba, parabéns para o nosso próximo deputado estadual. Pô, até o pai hein, assistindo. Hein? Boa noite, meu filho, parabéns pelo trabalho, Moacir Ferrari. É aqui de Blumenau? Ele não, né? Ele está morando em Presidente Getúlio agora. Opa, coisa boa, audiência lá em cima. A Isoldina da Cruz, estamos juntos contra os maus tratos. Bom, o Marco Antônio André lá sempre conhece bem ele. Grande amigo. Como ele enxerga o que aconteceu nesse final de semana em que o apoiador do atual presidente assassinou um adversário por conta de ideologia? Antes de responder, eu quero, porque eu esqueci até agora, de agradecer a todos que estão nos acompanhando, então na pessoa do meu pai, né, um grande abraço a todos, obrigado pelo apoio de vocês, é muito especial, é isso que me motiva no dia a dia, né, querer trocar um pouco a polícia pela política para a gente poder fazer um pouquinho mais. Pergunta do Marco, bastante pertinente, foi muito comentada essa semana, né? Apoiador do Bolsonaro pratica homicídio, mata outro cidadão por conta, na festa, né, que ele fazia, e era uma pessoa filiada. Eu repudio qualquer tipo de violência, desde a facada ao nosso presidente, lá na campanha de 2018, até o homicídio de ontem. Isso não pode acontecer. Mas eu também gostaria de ver a mesma repercussão quando o Lula, né, pega o microfone e agradece o maninho do PT por ter tentado matar uma outra pessoa que foi contra o Lula. Né? Então isso que nós não podemos, toda a violência precisa ser repudiada. Eu não admito isso. Né? Então seja apoiador do Bolsonaro ou seja apoiador do Lula, hoje a política está totalmente polarizada nesse sentido. Então isso a gente não pode acontecer. Tanto que a gente fala muito, nós do PTB, o Partido de Direita, o Partido Conservador, a gente luta pela liberdade. E a liberdade, inclusive, a liberdade de expressão. Né? Então, se eu não concordo com a opinião do Marco Antônio, que é meu grande amigo, ou de qualquer outra pessoa, mas eu sempre vou lutar para que ele tenha o direito de dar essa opinião. Né? Nós temos que ter a questão da democracia acima de tudo para ter essa liberdade. É isso que eu acredito, que eu defendo. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da política, que eu tenho mais 15 minutos aqui para lhe entregar. Antes, ainda voltando à questão da causa animal, a gente sabe que a grande pauta sobre legislação, em especial, está na Câmara dos Deputados, está no Congresso Nacional. E muito se falou por que o senhor não sai candidato a deputado federal, porque é ali que se trava esse debate importante do ponto de vista desse tipo de legislação. Por que a sua decisão é estadual e não federal? Bom, veja bem, a questão da legislação federal, como tem o crime, né, é algo muito mais importante para a gente poder se dedicar. Mas eu vejo que na Assembleia Legislativa hoje, né, na minha avaliação, é muito importante na questão do apoio aos municípios, né, do apoio aos protetores, às ONGs, mas principalmente das prefeituras municipais, trazendo recursos, fazendo e debatendo o assunto, fazendo com que a população entenda, né, o que realmente está acontecendo e fazer o que a população quer que seja feito. Porque se ela vota, né, dá o exemplo aqui do vereador Bruno de Blumenau, mais votado, né, também um defensor da causa animal,
Se a pessoa coloca alguém lá nesse sentido, ela quer uma resposta nessa área. Então eu vejo que hoje na Alesc nós não temos ninguém que realmente consiga dar essa resposta, e também é um primeiro degrau, né, Alexandre? Eu acredito que agora, com essa decisão de ir para a política, é um projeto muito viável, a gente acredita muito, né, em confirmando uma candidatura lá na frente, que a gente pode fazer aqui por Santa Catarina. Tem uma lei estadual que aumentou a pena de multa para quem pratica crime de maus tratos. Antes era até R$5.000. Excelente, R$5.000 já pesa no bolso. Agora é de R$20.000. Mas eu te pergunto, e eu pesquisei e não achei, alguém já foi autuado pelos R$5.000? Não foi. Pelo menos eu não encontrei. Então, muito menos pelos R$20.000. Então, a lei, além, né, dessa legislação existir bonita no papel, precisa de alguém lá dentro para defender, para que faça ela ser aplicada realmente na prática. Então, nessa minha visão, avaliação, eu acredito que na Alesc eu vou conseguir dar uma contribuição muito maior, e nós temos um grupo em todo o Brasil, o delegado Bruno Lima lá de São Paulo, nosso 01, né, na causa animal, na proteção animal. Ele faz um trabalho excelente como deputado estadual, lá em São Paulo, já o primeiro mandato, e agora ele vai a deputado federal. O delegado Matheus, aqui no Paraná, né, esse grande grupo que nós temos no Brasil, também é pré-candidato a deputado federal. Com a nossa avaliação, aqui em Santa Catarina, nós optamos por primeiro concorrer à Alesc, né, para conseguir chegar e fazer muito daquilo que o delegado Bruno já fez por São Paulo. A Regiane com a gente, a Bruna, a Marlise, a Bruna dizendo que esse é meu deputado, a Maura, boa noite, estamos com vocês. Eu me lembro, não tem um ano, no final do ano passado, um grande evento do Podemos, o senhor estava lá. Foi a sua, vamos, digamos assim, o seu debut na cena política partidária. Hoje o senhor está no PTB. Por que a mudança e por que o PTB? Política muito dinâmica, né? Essa frase é sua e eu vou copiar aqui. Acontece tudo muito rápido. Eu fui convidado a me filiar no Podemos no ano passado, mais ou menos ali na metade do ano, por um delegado de polícia que foi presidente da nossa associação de delegados, Ulisses Gabriel. Ele é de Orleans, lá no sul do estado. Ele foi inclusive candidato a deputado estadual, fez mais de 28.000 votos, não entrou pela legenda, né? Faltou um pouquinho para ele entrar. Enfim, teve essa conversa, eu fui a Florianópolis, conheci os dirigentes, vi as ideias que o partido, né, teria, também as condições, mas isso tudo que a gente viu e o que eu visualizei lá atrás, né, agosto, setembro do ano passado, até a minha filiação, não aconteceu, né? Tudo mudou. Os dirigentes estaduais brigaram, muitas pessoas saíram, o partido se aproximou também do governador, vieram outros nomes, por exemplo, né, a própria deputada Paulinha, é uma deputada já com uma boa votação, veio para o Podemos. Então eu entendi primeiro por estratégia também, né, que seria mais difícil uma eleição nessa legenda, e também as coisas aconteceram de uma forma, como disse, eu perdi o Ulisses, que era o delegado, né, que me trouxe, que ia me ajudar muito em Santa Catarina, inclusive com a nossa classe, para a gente trabalhar junto, para melhorar a questão da segurança pública, e as coisas foram acontecendo de uma forma que eu não acreditei mais que o projeto seria viável, né? E até mesmo porque eu estava indo na condição de pré-candidato a deputado federal, que eu também não era a minha intenção inicial, sempre foi para concorrer à Alesc, aqui a deputado estadual. Então, com essa conjuntura na época, fui muito bem recebido aqui pela direção do Partido Municipal, inclusive pelo prefeito Mário, conversamos muito, e aí coloquei a ele no início desse ano, ali em março, um pouco antes de fechar a janela das filiações, né, toda essa situação, e disse para ele que eu não acreditava mais num projeto viável, né, eu como deputado federal, né, seria um candidato, e gostaria que a responsabilidade fosse minha. Eu arcava com essa responsabilidade. E também tiveram outras questões, né? Teve a filiação do Sérgio Moro, teve a questão do pessoal do MBL que foi toda também para o Podemos, tudo isso depois da minha filiação, enfim. Algumas coisas que me decepcionaram um pouco nesse sentido, na primeira experiência, né, em um político partidário, e aí depois eu saí, fui conversar. Fiquei feliz que diversos outros partidos me fizeram um convite, né? Grandes partidos, menores partidos, todos vieram a Blumenau fazer contato comigo. Isso demonstra que os grandes políticos perceberam que o delegado Egídio Ferrari existe, né? Então, na minha avaliação aqui de baixo,
foi positiva nesse sentido, mas conversando com o Rui Godinho, inclusive, policial civil que concorreu, é primeiro suplente de deputado federal em 2018, ele me disse que tinha fechado com o PTB do deputado Kennedy Nunes, e a gente foi conversar com o deputado, gostei muito da avaliação que ele fez, né, inclusive da apresentação do partido, da vontade de fortalecer o PTB aqui em Santa Catarina, e acabei optando pelo PTB mais nesse sentido mesmo. O PTB é um partido pequeno, tem uma grande liderança apenas, que é o senador, que é o deputado, que é pré-candidato ao senador Kennedy. Não deve ter candidato na majoritária, ainda está indefinido com relação à política de alianças para a majoritária, ou seja, é uma dificuldade maior, né? Qual é a contabilidade de votos? Como é que o senhor se vê buscando votos? É aqui em Blumenau e região que tu vai tentar? Como é que está isso aí? Justamente o presidente, né, o nosso deputado e pré-candidato ao Senado, Kennedy Nunes, ele faz uma avaliação que o PTB deve fazer de 2 a 3 deputados estaduais e fazer um federal também. Nessa situação, o que se verifica e me disseram com uma avaliação que eu deveria fazer entre 25 e 30 mil votos para garantir uma eleição. Realmente confesso que pela pouca experiência que tenho, não sei se isso vai ser suficiente, se com isso já está tudo certo, mas a gente vai trabalhar muito, eu quero buscar muito o apoio das pessoas e mais uma vez agradecer, porque ontem, por exemplo, passeando pela Rota de Lazer da Rua 15 de Novembro, eu sou parado na rua, as pessoas reconhecem o trabalho, e o que eu escuto é o seguinte: poxa, delegado, a gente está cansado do político tradicional, de se eu for eleito eu prometo isso, eu vou fazer aquilo. O senhor já fez, o senhor já faz pelo poder público, pela parte da segurança pública. Então a gente acredita em alguém que já fez e quer esse nome mais forte, quer realmente que o senhor nos represente na Assembleia. Eu ouço muito isso, então com certeza, por eu ser natural aqui de Blumenau, a gente vai buscar muito apoio local. Em Gaspar, o trabalho de quase 5 anos, nós realmente pegamos na época, eu e toda a equipe, o delegado Paulo Queires, uma cidade com pouco efetivo, conseguimos aumentar o efetivo da Polícia Civil e fizemos assim uma grande diferença, uma grande limpa naquela cidade, trabalhando por óbvio em conjunto com outras forças de segurança. E nesse sentido, então, Gaspar, a gente também, eu espero, conseguir um apoio muito bom. Hoje trabalho em Brusque, já desde março do ano passado, então pelo menos aí 1 ano e 4 meses mais ou menos trabalhando em Brusque. Também estou tendo vários contatos, vou a Brusque quase diariamente, fazer reuniões. Tenho empresários, pessoas desconhecidas que me ligam da causa animal, não da causa animal, de outras pessoas que acreditam mais realmente na questão da segurança pública, entre outras atividades que a gente tem conversado muito. Uma pauta que eu sempre fui muito fã é do empreendedor, Então, assim, a pauta do desenvolvimento econômico, eu disse sempre, se eu não fosse um servidor público, eu gostaria de ter a coragem que o empreendedor tem, de abrir um negócio, de fazer muito difícil isso no Brasil, e também a pauta do turismo. É algo a gente vê, por exemplo, olha o exemplo positivo de Pomerode, que se tornou um polo do turismo, já vem pessoas do Brasil inteiro para Pomerode. Blumenau também, claro, já tem essa característica mais forte, mas cada vez a gente precisa de um estado forte, gerando riqueza, gerando emprego, e isso revertendo em favor da sociedade. 2 perguntas agora para encerrar. Qual é a sua avaliação do governo Carlos Moisés e quem é que o delegado Egídio vai apoiar para o governo do estado nessa eleição? Certo. Em relação ao governador Carlos Moisés, o que acontece? Para a Polícia Civil foi muito ruim. Por quê? Nós tivemos algumas votações e não tivemos o espaço que a gente esperava ter no governo. Isso é uma avaliação que estou dizendo dos meus colegas policiais civis, que fazem essa avaliação, que esperavam alguém da segurança, afinal de contas é um militar, bombeiro da reserva, que pudesse dar um pouco mais de espaço para a Polícia Civil, mais autonomia para a Polícia Civil, que realmente acabou não acontecendo nesse sentido. E o meu apoio para o governo do estado, claro, vai passar por uma análise do PTB, a gente vai apoiar alguém que apoie a reeleição do candidato, do presidente Bolsonaro, alguém que seja de direita, alguém que tenha essas características que nós acreditamos, do conservadorismo, mas aquela é sempre com muita democracia. A gente vai escolher, então, por eu ser hoje filiado ao PTB,
eu preciso sim esperar a nossa convenção, vai ser no próximo dia 23, para que as coisas se decidam e em conjunto nós possamos realmente decidir quem vamos apoiar para o governo do Estado. Agora sim, para encerrar, eu quero uma avaliação sua sobre o governo Bolsonaro. O senhor já falou que o PTB vai apoiar, que o senhor vai apoiar também o projeto de reeleição. Qual é a sua avaliação? O senhor está satisfeito com a administração federal? Olha, o que eu tenho visto depois de um período grande, né, do PT e de outros partidos aí de centro-esquerda, pelo menos, né, não são nada boas. Pelo menos olha a área da segurança pública, né? Quantos presos foram, né, ministros envolvidos, enfim, a corrupção tomou conta do Brasil, diversas ações penais deflagradas para prender esses corruptos. A gente via todo dia na televisão a Operação Lava Jato e outras primeiras, né? Mas a Lava Jato mesmo, a gente via ali o japonês da Federal prendendo todo mundo, né, nos dias da manhã. Então veio o governo Bolsonaro, nesse sentido, jogou um balde de água fria, acabou com a corrupção. Não existe mais? Vimos inclusive agora há pouco, né, uma situação envolvendo ali um ex-ministro, tem que ser apurado. Mas nessa avaliação, né, que eu faço quanto à corrupção, e é uma bandeira muito forte minha, o combate à corrupção, eu vejo que nós avançamos muito e hoje, na minha opinião, a única saída é reeleger o presidente Bolsonaro para que isso tenha continuidade, né? Para que as coisas continuem acontecendo e que realmente o Brasil, o brasileiro se sinta mais confiante e consiga melhorar aí seu dia a dia, né? A nossa qualidade de vida. Delegado Egídio Ferrari, pré-candidato a deputado estadual pelo PTB, obrigado pela deferência com a gente aqui, boa sorte na sua empreitada, né? Eu sempre digo que toda pessoa que coloca o nome, a cara para bater num processo eleitoral, que é difícil, não é simples, merece ser enaltecida. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos aqui do Informe Blumenau, é uma referência quando a gente fala, né, principalmente nas pautas políticas, a gente está sempre ligadinho ali nas redes sociais, ativa o sininho de notificação para acompanhar, né? Então realmente agradecer o apoio de todos, que se meu nome confirmar depois, né, como um candidato realmente, para que a gente possa fazer diferente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mais uma vez, obrigado e obrigado a você que nos acompanhou, foi uma ótima audiência aqui, queremos agradecer a todos, esse é o nosso espírito democrático. Essa semana também vamos entrevistar a pré-candidata Rosane Magali Martins, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. É assim, a gente abre espaço para todas e vamos tentar, na medida do possível, ouvir todos os pré-candidatos mais representativos de Blumenau e região até a data limite que a gente conseguir. Grande abraço a você, até a próxima!